pode ver de onde querer ver. Duve, Diário de uma Vida Elétrica, mais uma vez, para você, para vocês aí que estão nos assistindo. Vamos começar mais um bom podcast, mais uma boa conversa aqui sobre o nosso setor elétrico, sobre vidas elétricas, talvez até com mais propriedade. Muitas vezes eu falo, vocês sabem, eu estou aqui com um amigo, com uma amiga e tal, e aí o pessoal deve pensar, puxa, o Crispim é cheio de amigos e amigas, e tenho mais um bom amigo que a gente fez nesse setor aqui comigo hoje, conversando conosco, tem Daniel Maia. Daniel, obrigado. Obrigado, Crispim, pelo convite. Prazerzão estar aqui. Que bom. Vamos contar a história de uma vida elétrica do Daniel, é isso? É isso aí. Muito bem. Obrigado. Gente, e claro, estava falando até um pouquinho aqui antes com o Daniel, o Duve tem acontecido, e a gente está fazendo essa rodada de entrevistas, e a gente gostaria que isso perdurasse muito tempo, porque a gente tem hoje patrocinadores, empresas que apoiam essa iniciativa, acreditam nesse projeto, e por isso eu gostaria de agradecer a Altoma, que é uma empresa referência no setor elétrico, no monitoramento de usinas, sejam usinas solares, fotovoltaicas, sejam usinas em PCH, pequenas centrais elétricas, também usinas eólicas, enfim, a Altoma hoje monitora quase ou já 50 gigas de energia que tem sido gerada, então é uma referência no nosso setor. A gente tem o patrocínio também da EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, também uma empresa secular, é responsável pelo reservatório de Billings, Guarapiranga, tem uma hidrelétrica que está inclusive nesse setor e tem projetos novos chegando aí junto com a EMAI. Acho que vale muito a pena. Está o QR Code aqui da EMAI, da Altoma estava antes aí na sequência. E também a TTS Energia, que é uma empresa referência na construção de usinas na mini GD. Nós vamos falar muito de mini GD aqui hoje com o Daniel. Mas também agora nas usinas centralizadas, TTS Energia, está aqui o QR Code. Agradecer essas empresas pelo apoio ao Diário de uma Vida Elétrica, ao Duve. Daniel, tem que agradecer aos patrocinadores para que a gente possa aqui contar histórias. Sim, sim. Faz parte. E a Altoma, eu sou cliente, então... Que bom. Que bom, aí o pessoal vai ficar feliz. É isso aí, eles estão, enfim, conosco aí em 62 usinas. 62 usinas? É isso aí. Não, time, eu sou suspeito para falar além do patrocínio, né? Então, é melhor eu ficar aqui. Daniel, o Daniel é de São Paulo, certo? Paulistano. Paulistano. Mas, a gente conversando ali, parte da infância, adolescência e tudo, foi no interior, né? E aí você trouxe... Eu te comentei, né, que eu sou da Manchester Mineira, de Juiz de Fora, e você me disse, inclusive, que tem uma passagem familiar por aí, né? Acho que a família do seu avô, pai, tem que ir na capital do litoral, tá? Preciso conhecer lá. Protetor solar, leva essas coisas que é... Quando você for organizar uma visita do setor elétrico lá, você me leva. Bom, então o convite está feito, está posto. E que você morou parte da vida aí, construiu a história na Manchester Paulista, que é Sorocaba, é isso? É isso aí, é isso aí. Estamos aqui em Campinas, 1 hora de lá. Pertinho, né? E o Daniel me contou também, na tua trajetória, que a família, a origem ou a referência está no direito, teu pai é um profissional da área, mas que você, por escolha, foi fazer a administração. Conta um pouquinho aí do porquê disso, do que te inspirou. Achei bacana quando você contou para a gente. Tá bom. Um dia um amigo de colégio me mostrou uma revista, o Sérgio, me mostrou uma revista, não lembro bem, acho que era Exame ou Isto É. Provavelmente. E tinha uma matéria do Marcel Telles, Uhum. E ele contando um pouco da jornada dele, de negócios, e eu fiquei muito encantado, assim, né? E não era, nem falava de 3G, que depois eu fui entender, eu devia ter meus 15 anos de idade, nem tinha contexto, né, familiar e tal, para entender quem era aquele cara.
Mas eu fiquei muito empolgado com a vida dele, como ele construía as coisas, ele pensava, trabalhava, eu falava, caramba, eu quero fazer isso da minha vida. E aí ele faz uma menção da GV, alguma coisa assim, ou depois eu fui pesquisar, ele foi paraninfo de uma turma da GV e ele falando da faculdade, eu falei, putz, cara, eu quero fazer essa faculdade. Então foi um acaso, né? Mas foi um acaso que fez muito sentido, que me direcionou. Aí eu escolhi fazer faculdade de administração. Para o meu pai aqui não fazia sentido nenhum, né? Meu pai é juiz de formação, agora desembargador e tal. Mas meu pai sempre estimulou, né, que eu buscasse uma vida previsível, segura financeiramente, que a carreira do juiz oferecia. E eu estava indo para o caminho oposto, né, de ser empreendedor e tal, achando aquilo muito legal. E quando eu entrei na faculdade de administração, né, eu fiz uma faculdade que tinha um viés muito de ir para o mercado financeiro. Hoje, pelo que eu sei, a GV fala mais de empreendedorismo, né, até a história dos grandes empreendimentos de tecnologia e tal, redirecionou um pouco da faculdade. Mas naquele momento não era assim, né? Então não se promovia empreendedorismo. De modo geral, quem escolhia a matéria de empreendedorismo na faculdade era o cara que não estava muito afim de estudar. Era um preconceito e tinha uma correlação com verdade também, sabe? Tinha um pouco de verdade nesse preconceito, é isso? Tinha. E eu acabei, né, por uma razão ali da vida da faculdade, querendo entender um pouquinho mais, né, de finanças e tal, porque aquilo era o que todo mundo buscava. E eu fiz um primeiro estágio no Grupo Votorantim, numa área que era uma área de planejamento estratégico, e estava numa super transformação. Eles estavam, na época, fundindo as empresas do grupo, que eram muito autônomas e passaram a ter uma integração maior. Eles criaram o sistema de gestão Votorantim. E esse sistema de gestão Votorantim trazia os benchmarks das melhores formas de atacar ou administrar as diversas partes das companhias. E eles estavam olhando para a energia na época. E ali fortaleceu o que eles chamaram de Votorantim Energia. Alguns ativos que estavam fora da Votorantim Energia começaram a vir para dentro. As políticas de, por exemplo, Mercado Livre, né, de como trabalhar o Mercado Livre, etc., estavam sendo redesenhadas. Então foi um primeiro sabor, né, do que seria estar no mundo energético ou no setor que é um grupo eletrointensivo, sim, né? Sim. Nos diversos ramos que eles estão, eles sempre precisam de muita energia. Sim. Metais, né? A CBA, que deve ser a maior consumidora. Aprendi, esse é um péssimo hábito que eu tenho, tá? Nosso podcast. Eu vou corrigir isso. E cortar. Né? Mas o Jô Soares fazia isso e vê onde é que ele chegou. De repente funciona. À noite, Olha, Daniel Maia, vem para cá. Então, mas eu aprendi um tema nessas conversas nossas, que saiu esses dias no podcast, com a Ana Carla Pet, que eu vi assim, eles são eletrointensivos, né? Ela falou assim, não, na verdade eles são ergo-intensivos, não é isso? E eu falei, como que é? Aí ela foi explicar exatamente o conceito, né? É isso que você está dizendo, que é quando o custo da energia alcança aproximadamente 60%, 70% do negócio. Do custo do negócio. Então, você vê ou seja, a energia é determinante, não é nem a matéria-prima, né? Ou seja, é energia para transformar aquilo. E aí, voltando, né, para não alongar aí no tema da Votorantim Energia, sem dúvida, né, alumínio, cimento, aço, enfim, custo energético, né? É isso. E, bom, aí uma experiência muito legal que eu acho que, mais ainda agora, eu acho que faz sentido, né, porque a gente no Brasil tem uma característica muito particular, que a gente fala uma língua que, além de nós, poucos milhões de pessoas no mundo falam. Então, a gente quase que tem uma língua só da nossa pátria. Diferente do que o mundo pensa sobre nós, a gente não é exatamente parte da América Espanhola, por exemplo. Não, tanto que é América Latina e Brasil, né? É isso. Então, a gente falar de uma América
hispânica e mais Brasil é mais correto, né, do ponto de vista de Sim. interações Tudo e tal. cultural. Então a gente realmente é muito separado. Eu tive a experiência de morar na França, jovem, ali no início da faculdade e tal, que para mim é absolutamente importante para quem quer empreender. O nosso setor, por exemplo, é um setor muito internacional, né? Quer dizer, as políticas públicas que nós aqui no Brasil vamos fazer para o setor elétrico, mais e mais estão relacionadas aos grandes movimentos globais. Então, poxa, se a pessoa não fala inglês bem, não conhece o xadrez, né, geopolítico minimamente, ela vai ter mais dificuldade, né? Enfim, fui morar na França, morei em Paris, e aí eu trabalhei no Banco BNP. Aí eu queria, de fato, ter uma experiência em banco. De novo, eu estava numa faculdade que estimulava isso. E, por uma coincidência da vida, eu fui trabalhar num departamento que tinha... Por mais uma coincidência, né, Daniel? O meu chefe, à época lá do estágio, ele me contratou porque eles estavam analisando etanol. E o Brasil, obviamente, tem a história do etanol e ele queria entender melhor. Ele falou, não, melhor do que ter um brasileiro não tem, né? Esses caras sabem desde o Fiat 147 o que é o carro álcool. Sim. E aí eu trabalhei, então, um pouco tempo lá, foi muito legal, numa área que estava relacionada a Project Finance, que é o que a gente faz hoje na Atom, né? Ou seja, o jeito de financiar os nossos ativos é com o que se chama de Project Finance, né? Financiamento de projeto. Então foi bem interessante. Você comentou, né, ali na nossa conversa exatamente isso, né? Que naquele momento, naquela oportunidade, e a gente está falando de quase 20 anos atrás, ou 20 anos atrás, ali você já foi entender os PPAs e tudo. Né? Então, fica essa tua consideração, essa tua observação, ela faz todo sentido de olha para fora, né? Porque a gente está falando de algo que estava acontecendo lá há 20 anos e que a gente usa como um instrumento. Vocês usam, por exemplo, na Atom hoje, é um negócio de um aprendizado de 20 anos atrás na França, né? Então, e eu acho que, assim, normalmente quando você vê alguém contar a sua própria história, você fala, caramba, esse cara viu isso antes, né? Pô, e principalmente se você é jovem, você se sente um fracassado de não estar conseguindo antecipar a sua vida. Na verdade, não, né? É que você descobre isso depois, né? É isso, você se dá conta que determinadas coisas pelas quais você passou foram críticas para o que você é hoje, né? E outras nem tanto. Sim. E enfim, aquela coisa que não mata engorda, mas por outro lado você não se modificou, né? Sim. Por todas as experiências que você teve. E esse tempo lá foi para mim muito importante. E aí depois E sofrido, imagino, né, Daniel? sofrido. Ter que morar em Paris e tal, né? Assim, não, olha, eu voltei para Paris depois mais velho e falei, caramba, eu podia ter curtido muito mais. Seja porque, putz, eu tinha, obviamente, a pressão, né, da faculdade, do trabalho, etc. Então não é que também tinha tanto tempo livre. Mas é que a gente vê também só não tinha muito depois de dinheiro novo. sobrando também. Então, tem as duas Isso coisas. É lógico que é uma brincadeira, mas também é compreensível o que você está dizendo, que é isso, né? Quando vai com um outro olhar também. Né? É um outro momento, é um outro olhar, é um outro propósito, mas fica essa, poxa, eu podia talvez ter curtido um pouquinho mais. Sim. E aí volta, né? Tem esse período lá, é um período de ainda em 2005. 9 meses, Isso. E aí tem uma... E aí você finaliza a FGV? Eu terminei a faculdade em 2006. Acho que eu voltei de 5 para 6, eu fiquei na França. E aí... Posso estar errando um ano aí? Não, tá certinho. E aí, em 2006, eu entrei na Tarpon. Isso, a acho que Tarpon essa história é muito bacana também. Um fundo que quando eu entrei ainda não era... Como é que foi expressivo. Como é que foi a conversa quando você entrou na Tarpa? Essa é boa também, do amigo. Eu faço essa consideração porque eu volto na tua fala aqui, inclusive, que você disse, eu queria ser empreendedor. Sim. E aí eu acho que isso aparece e que você, inclusive, disse, né, para mim. Eu nem me lembrava que eu tinha dito isso, ele que me lembrou. E eu acho que é legal essa... Foi. Então, na Tarpon tinha uma política de que você era entrevistado por muitas pessoas. Então, normalmente você precisava ser entrevistado, na época no escritório devia ter 12 pessoas, você era entrevistado por 6 para poder entrar. E
quando eu entrei era relativamente pequeno, né? Aham. E o Elton Takimoto, meu amigo, ele cuidava do departamento de administração da contabilidade dos fundos e todos os registros e formalizações da CVM, esse tipo de coisa. Então, nem era exatamente alguém com quem eu iria trabalhar. Aham. Mas ele me entrevistou e ele me perguntou, mas por que você quer trabalhar aqui? Né? Algo nessa linha, ele que me lembrou Sim. esses dias que nem eu te disse. Aí eu falei, puxa, eu quero trabalhar aqui para aprender, porque aqui eu vou aprender bastante de negócio, de empresa e tal, eu quero trabalhar com empresa, mas na verdade, depois de eu aprender isso, eu vou montar a minha empresa, né? Eu quero trabalhar aqui só um tempo, né? É isso, é só um tempo. E aí ele ficou, você é louco, falar um negócio dele. Só que ainda bem que como ele não ia ser meu chefe direto, tá certo? E havia Ele não- verdade ali, né? Eu acho que É, é isso também, né? mas se talvez eu tivesse falado isso pro O cara aqui Eduardo, que virou meu chefe depois e tal, e eu ia ter não tinha eu funcionado. ia ter perdido Bom, a vaga. e eles tinham perdido um grande profissional, certamente. Mas foi muito legal, eu entrei lá, a gente tinha, à época, 300 milhões de reais, que era para investir em empresas de capital aberto. Aham. E a Tarpon, perdão, sempre foi muito vanguardista na abordagem de investir em bolsa para o Brasil da época. Aham. Né? Já tinha algumas casas, principalmente no Rio de Janeiro, que eram muito competentes em fazer o tal do value investing, né? Que é o investimento de valor, de carregar uma empresa como sócio dela e não meramente como um day investidor trade, só. um investidor de curto prazo, né? A ideia de acompanhar uma jornada de anos com a companhia, concentrar 10, 15, 20% do patrimônio naquela uma companhia, que para a Bolsa é muito concentrado. Né? E a Tarpon fez realmente histórias muito bonitas. Teve a Cesita, né, quando eu comecei ali, que era uma história muito interessante do que foi feito na Tarpon. Mas formou, mudou, inclusive, né? Teve uma mudança de nome e tal, né? Não, a Tarpon foi assim, ela cresceu Não, tô muito. falando da Cesita, né? Ah, Se sim, transformou. sim. Depois a Cesita foi vendida e, enfim, foi uma história bem legal. Bom, aí algumas histórias que eu vivi na Tarpon foi trazer investidores estrangeiros para o Brasil. Então, até aquele momento, é muito parecido como é hoje, inclusive. Quem investia na Tarpon eram o pessoal, os ricos, vamos dizer, os poupadores brasileiros, vamos dizer assim. Né? E a gente foi muito audacioso, a liderança foi do Eduardo Mufarrege, que foi meu chefe, de ir para os Estados Unidos. Eduardo Mufarrege. Mufarrege, porque a gente vai citá-lo quando da publicação. Ah, tá bom. E o Edu teve muita cara e coragem, né, de ir para os Estados Unidos apresentar a nossa história. E os endowments, que são fundos das faculdades americanas, né, e fundos de pensão, fundos soberanos e tal, investiram na Tarpon. Foi uma jornada longa que eu participei de um pedaço e a gente terminou, quer dizer, eu depois trabalhei também nos investimentos, participei um pouco do nascimento da Ômega, que Essa história você falou, achei interessante. De novo o setor elétrico te cutucando, né? eu aprendi um pouco ali, eu brinquei. Naquele momento, eu comecei a entender como sonhar uma empresa no setor. Né? Eu acho que a Ômega, não só pelo talento do Antônio, do Gustavo, que estava ali no início, e de tantas outras pessoas que ajudaram, mas... Que hoje é Serena, né? Só sim, para o nosso público aqui. Mas, para além disso, eu acho que a Ômega teve, olhando depois no retrovisor, mais adiante, a Ômega teve dois movimentos assim do Brasil que favoreceram, né, a construção da Ômega. E ela foi muito bem e muito competente nessas duas jornadas, né? Que foi o desenvolvimento dos PPAs como contratos de longo prazo reais que dão laço para financiamentos e viabilizam os tais project finances, né? Que remete lá à minha primeira experiência. Então, até então, geração, para você ser um gerador independente, ou você de fato era um grupo Votorantim que fazia para si mesmo e tinha uma amarração Você já tinha distinta, demanda, né? Você já tinha necessidade. ou você acabava fazendo geração para um leilão do governo. Né? Mas a conexão via PPA do cliente com o gerador
começou de fato a ganhar vulto ali na época que a Ômega nasceu, né? E o segundo movimento que foi a eólica, né? A Ômega nem nasceu para fazer eólica, mas logo nos seus primeiros anos ali já trouxe um portfólio de eólica e esse portfólio fez, enfim, a Ômega ser dos grandes empreendedores aí da energia eólica do país e mais recentemente também eles vieram para o solar. Mas foi muito legal testemunhar essa projetização, sabe? Puxa, eu vou ser gerador? Não, eu vou ser um cara que desenvolve, depois vende o ativo. Quais são as competências que cada tipo de empresa precisa ter, né? E o próprio mercado, Daniel, naquele momento ali, tem duas coisas que eu, quando estava te ouvindo, pensando desses aprendizados e desafios que você vivenciou. Falando da Tarpon aqui ainda, e essa experiência de Ômega, né, ou de participar desse processo da construção da Ômega, o setor elétrico brasileiro começa a mudar também, né? Você começa a entrar, você viveu o momento, você me comentou ali das PCHs, dos projetos Nasceu com PCH. de PCHs e tudo, era um momento. Vem a eólica, que também vem vivendo o seu momento. Bom, e aí você fica até final de 2013, quer dizer, o solar ainda era um sonho, né? Era uma possibilidade. A eólica O sonho era mais coisa do Aurélio, nosso amigo, o Aurélio. fazendo projetos na Amazônia, com dinheiro de Banco Mundial. Coisa desse Aurélio tem uma história muito interessante. A gente gravou, vou falar um pouquinho depois de ABGD, mas no ABGD News a história dele é uma referência de fato no nosso setor. Então, ou seja, você viu esse processo de surgimento de oportunidades para o setor elétrico numa empresa de investimento. E acho interessante isso que você contou, e é uma curiosidade minha mesmo, te ouvindo, né? Dessa ousadia positiva do Eduardo, né, que você falou, porque em 2008 você tem uma crise global, né? Sim. Você tem ali Lehman Brothers, não é isso? Lehman Brothers, que puxa, bagunça o cenário de investimento. Sim. E tudo mais e tal. E a gente posicionava o Brasil, sabe o que é interessante? Parecido com o que hoje faria sentido posicionar o Brasil, porque a gente é um sistema financeiro muito robusto, né? Muito organizado. Sim, né? Ainda tem. Sim. Mas tem uma segunda característica que remete até ao começo da nossa conversa, que é o fato de falarmos português, o fato de sermos muito separados do mundo, num ambiente de crise mais aguda, como, por exemplo, que a gente está agora nessa rivalização crescente China e Estados Unidos, mas naquela época também com a crise financeira, você quer estar num lugar que tem menos correlação com a volatilidade mundial. Então, à época, a gente era produtor de alimento, hoje a gente é produtor de alimento. O mundo, na época, comia, hoje come. Então, quer dizer, são características que o Brasil, de alguma forma, tem de médio e longo prazo que descorrelacionam o Brasil das grandes ondas de aceleração do mundo, né? Então, naquela época, o que nos mantinha interessantes para aqueles investidores era isso. E hoje eu diria que é a mesma coisa. Ou seja, se for para alguém investir em energia no Brasil, porque energia é infraestrutura, né? É porque, de alguma forma, a economia do Brasil, a demanda de energia do Brasil, ela tem uma estabilidade independente do que acontecer na guerra, ou se, tomara que não, a gente tem uma escalada do ambiente de guerra que está acontecendo já no mundo hoje. Né? Então, enfim. Mas isso é ótimo, né, para essa conversa, para quem está nos assistindo, porque as coisas não estão separadas, né, Daniel? No final das contas, é isso, né? Eu falo assim, eu me formei em economia, pouco exerci economia em si, mas a economia me ensinou muita coisa, principalmente desse olhar macro, das correlações, das conexões que vão impactar no micro, né? Vão chegar na nossa vida. Exato, no dia a dia, né? Então, ouvir você e com essa experiência de vida mesmo, de por onde você passou e o que você fez, acho que correlaciona e é um papo muito interessante para quem está nos vendo. Mas trazendo, né, para um pouco dessa linha que a gente está seguindo aqui, de história de uma vida elétrica, ainda na Tarpon você teve uma experiência na Arezzo, não foi isso? Foi. Que não tem nada a ver com energia, né? Foi uma outra conversa muito legal que eu lembro, assim,
que tem a ver de novo com com esse meu sonho de alguma forma de empreender. O Edu, ele chegou para mim um belo dia e falou: cara, se você de fato tem essa vontade de empreender, acho que você tinha que trabalhar com o Anderson, que é o fundador da Arezzo. E dentro das empresas que a gente investe, na época devia ser umas 10, eu considero ele o grande empreendedor, o grande empresário. Anderson Birman. Que é o fundador da Arezzo. Sim. E tenho muito respeito, muito carinho por ele, muita gratidão, porque eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa muito intensa, muito apaixonada pelo negócio. A Arezzo é uma empresa que transpira paixão, né? E isso certamente faz parte, né, desse DNA dele. Acho que o mundo de moda, né? Eu lembro que as pessoas que trabalhavam lá, elas realmente gostavam muito daquilo, sabe? E eu vejo isso também no nosso mercado aqui, né? Quem gosta do setor ali, principalmente das renováveis e tal, tem essa paixão, essa bandeira, né? Esse encantamento. É um tema de propósito, né? A gente fala muito de propósito, mas é isso, né? Lá talvez não é tanto no propósito, é mais no encantamento e na bossa. O Anderson falava muito disso, né? Do jeito, do estilo, do lifestyle. Mas, sim, as pessoas se conectavam muito ao Arezzo, tanto que hoje eu saí de lá, sei lá, 12, 13 anos, e hoje ainda vários amigos da minha época que eram gerentes viraram os C-levels, né? E, então, assim, são pessoas que trabalham há bastante tempo na Arezzo. Tem um turnover baixo, assim, do Ficam, time. né? Ficam. E a pergunta fundamental agora nesse tema é o seguinte: compra sapato para mulher com desconto, Daniel? Tinha, mas você sabe, você vai ficar bravo comigo, ele não era muito a favor dessa política, não. Mas tinha 30% de desconto, apesar dele não gostar da política para os funcionários. Está gravado aí depois como é que chama a esposa? A minha, a Juliana cobra depois aí esse desconto dos 30%. A gente não se conhecia quando eu trabalhava. Não, mas ainda está em tempo, né? Eu vou pedir para o Alexandre retomar isso daí. O filho do Anderson que toca a empresa. Muito bem. Me dá um voucher para uma compra. Claro. Você sabe que não, você não sabe, mas enfim, quem também é do mundo da energia, nosso, né, que vive isso tudo e que tinha um pé também no tema do calçado era o Alan Cordeiro. O Alan, ele, através da esposa dele, eles tinham 5 franquias da Schultz. Aonde? Em São Paulo. São Paulo, em shoppings em São Paulo. Então, eu virava e mexia, estava o Alan. Eu já vi ela, então. Muito provavelmente, discutindo esse tema e tal e coisa, uma coincidência do nosso setor elétrico e do setor calçadista e moda aí. Legal. Foram, então, quase 3 anos dessa vida de aprendendo mais para empreender. Sim. Saímos da Arezzo. Tem uma conversa que eu acho que é muito legal de compartilhar. Mas eu vou compartilhar você numa pergunta que você vai fazer. Tá bom. Então vamos para... Guarda ela aí. Tá bom. Boali. Sim. Como é que foi isso? E agora a gente, inclusive, entra numa parte do podcast. Inclusive, você que está assistindo aí, compartilhe, siga o nosso canal. São essas conversas que trazem contato, informação, história, boas histórias de pessoas, não só do nosso setor elétrico, mas principalmente, mas de vida. Então, por favor, siga a gente. E daqui para frente, nesse bate-papo, isso agora não tem mais, eu já não sei mais, porque não dava tempo no making off. Então, conta para mim e para todos que estão nos assistindo, como é que foi essa vivência em 2014. Eu fiquei, nesse período de Arezzo, eu fiquei 2 anos como executivo da Arezzo e 1 ano eu fiquei trabalhando direto com o Anderson. Foi quando o Anderson deixou de ser o presidente da Arezzo, o Alexandre assumiu, o filho dele, e ele criou um family office, né, para tocar o patrimônio dele, e também, naquele momento, foi reformulada a governança da Arezzo, porque a Tarpon, como acionista relevante, era a família e a Tarpon. Naquele momento, a gente já era uma empresa de capital aberto e a Tarpon deixou de ser acionista. Então, o Anderson quis profissionalizar o conselho e trazer bastante gente de calibre, né? E foi muito legal. Eu participei, né, do processo até de entrevistas de alguns desses que vieram a ser o conselheiro.
José Monforte, que fez parte lá do início do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança, nos assessorou, né, ao Anderson, né, eu estava ali assessorando o Anderson também, então era um time muito sênior, né, e eu era, vamos dizer assim, o menino que fazia tudo ali para a coisa acontecer. E eu fiquei, para mim, foi muito rico, então eu tive contato com o Arthur do Grupo Boticário, né, que entrou no conselho naquele período, e tantas outras pessoas, né, o Guilherme Afonso Ferreira, que é um grande investidor de bolsa, que fez parte do conselho da época, enfim, eram 12 no total. E então eu vivi esse período e o meu combinado com o Anderson era mais ou menos assim, eu não ia trabalhar full time nessa função, Tá. e eu ia já começar a buscar alternativas de coisas para eu empreender ou investir. E, eventualmente, ele ia investir comigo e tal. Então, meu combinado era meio período para Arezzo e meio período comigo, e ele seria, digamos, alguém para me ajudar a revisar e discutir as ideias. Então, eu ia para o escritório todos os dias, lá do Family Office e tal. Foi muito rico, durante um ano, foi assim. E aí, em um determinado momento, ele me falou uma coisa que me gravou, né, desse um ano, que foi assim, ele falou, o mundo é muito grande, as opções de setor são muito amplas, você tem que escolher alguma coisa que faça sentido com você. Eu te conheço, eu acho que você tem que escolher alguma coisa que tenha propósito, né, usando uma palavra que a gente usa mais corriqueiramente, mas que tenha um impacto positivo, né? E você tem esse DNA, então acho que você tinha que buscar isso. Ele estava, na época, fazendo uma mudança de alimentação, então a gente conversava muito sobre alimentação saudável, e então eu fui olhar coisas no setor de alimentação. E a primeira coisa que eu olhei até junto com ele foi o Mundo Verde, que estava à venda, e o Caso Wizard comprou e tal, naquela época. A gente participou de um processo competitivo. Né? E mais adiante teve a história da Salad Creations, que se torna a Boalha. A gente cria uma marca nova, que era uma rede de restaurantes de salada e comida saudável. E então eu me tornei sócio dessa empresa, trabalhei lá por um ano mais ou menos, e aí eu cheguei à conclusão que aquilo não era exatamente o jeito que eu gostaria de fazer. Eu acho que isso a gente vai amadurecendo com o tempo, mas eu acho que todo empreendedor, todo empreendimento, melhor dizendo, ele tem que ter um alicerce, e esse alicerce ele é, entre aspas, invisível. Então, quando eu comentei do Anderson, né, ele usava essa palavra bossa, aquela paixão, aquela gana dele, você vê essas duas coisas muito fortes no Alexandre. Né? Elas estão ali porque ele é filho? Eu diria que não somente. Elas estão ali porque, de alguma forma, isso ficou na companhia e o Alexandre honra esse legado da companhia. É o DNA, né? Tá e o que você pode chamar de cultura, os valores, essa coisa toda. E ali, né, naquela experiência, eu falei, cara, eu preciso, tá certo, forjar a cultura. Era uma coisa que para mim era importante. Ou seja, não sei se está correto, Daniel, ou seja, isso é muito legal. Tem uma construção bacana aqui, mas não dá para ganhar dinheiro, mas não é a minha, né? Acho que era isso, né? É isso. E então eu acabei tomando a decisão de vender a minha participação. Foi, digamos assim, ok, né? No sentido que eu não fiz uma grande jornada financeira para mim, mas também não perdi dinheiro, ganhei um pouquinho. As pessoas que continuaram depois conseguiram também fazer os seus voos e foi tudo bem. Então, para mim, foi uma experiência importante e eu sempre compartilhava isso com o Anderson. E aí, depois, a história da energia... Então, deixa eu voltou. Isso, deixa eu perguntar, para não perder. Tá bom. Pois é, aí, como a gente não conversou, eu não sei. Eu sei dos caminhar nossos juntos em alguns momentos que a gente se encontrou, né? Mas como é que nasce a Atom? Porque daí foi Atom, né? A gente faz, você sai, e por que Atom? Por que energia? Agora fica até bom porque a gente vai ouvir, é gravado, mas eu vou ouvir ao vivo, né? Por que você foi para aí? Para esse negócio? Bom, na verdade, o negócio
de energia eu gostava e quando a gente fala da energia limpa, renovável, etc., eu acho que conecta com aquela minha conversa que eu comentei do Anderson, né? E de ter impacto, de ter propósito e ter alinhamento, né? Eu falo, pô, eu quero usar os meus dons, os meus talentos para fazer alguma coisa que entregue mais do que dinheiro para pagar minhas contas, né? E então alguns ex-colegas meus da Tarpon tinham investido junto com o Ricardo Costa no que foi o nascimento da GD Solar. Sim. O Ricardo tinha apoiado a Claro na construção Das usinas. Não, na época ainda como consultor da 687, né? Então, se não me engano, a Embratel, a Zilda, que é a nossa amiga, estava lá, a Zilda Costa. Então, a Zilda, enfim, esse grupo, né, de pessoas que estava no embrião da mini geração, né? Tantos outros, o pessoal da EBS estava lá na época, né? Que hoje é Origo, né? É a Origo só fazer hoje, um parênteses. O pessoal também da Renova participou desse nascimento, né? Tanto que muitos ex-executivos da Renova acabaram vindo para a GD Remota depois. E, enfim, então ali eles conseguiram então ter a aprovação da 687 e a Claro passou a ser a primeira grande empresa a falar, não, eu vou implantar esse projeto de UFV, mini geração, compensação de energia e tudo mais. Então, a Claro trouxe para a GD Solar, digamos, a oportunidade / desafio de rodar o modelo. Levantar um tanto de usinas. Eu não lembro assim de cabeça o número, mas são 200 usinas, necessitariam um caminhão. Só para a Claro, né? Quer dizer, a Claro precisaria de 400 megas, sei lá, só para o consumo próprio dela. E então me foi apresentado toda a ideia, o projeto, achei o projeto é encantador e tal. E aí a gente investiu num pedacinho, né? Porque eles acabaram trazendo vários investidores. Quando você fala a gente investiu, esse agente era quem? Esse agente, na verdade, não existia. Então, Sim. Inicialmente, eu comecei a entender, falei, putz, isso faz sentido. Acho que vale a pena tentar montar um fundo ou um grupo de investimentos para organizar isso. No início, eu sempre quis, né, que isso fosse, de fato, separado e fosse uma entidade com esse viés mais de investimentos, que tinha a ver também com a minha formação. Mas aí já é o Daniel Maia independente, você já era um olhar teu para o negócio. Sim. E aí eu fui atrás de pessoas para investir, né? Então a nossa ideia inicial como Atom era tentar construir um portfólio de 100 megas, que seriam usinas locadas a bons e grandes clientes. Então a ideia era, lembra, né? Nesse momento você não tinha a lei da GD. Não, era resolução só. E mais do que isso, naquele momento todo mundo sabia que ia durar 3 anos, porque 2019 ia ter... Tinha a revisão. E então tinha que ser rápido, tinha que ser... E aí qual que foi a ideia? Vamos ter cliente corporativo, vamos ter boas empresas, né, conosco, porque isso aumenta a chance de a gente defender esse mercado num segundo momento, né? Então, a gente teve a Claro de cliente, nosso segundo cliente foi a Renner. Enfim, a gente acabou trazendo sempre... Hoje, no total, a gente tem 20 clientes, sendo que 10 dos 20... Na verdade, 9 dos 20 são 90% do que a gente tem de contratos de locação dessas usinas. E, Daniel, porque falar disso hoje, ok, as pessoas que estão nos escutando, boa parte, que é a nossa audiência desse setor, entende, mas falar disso em 2016, 2017, era falar de 100 megas, que você trouxe um número, em 2017 era alguém... 16. O PowerPoint foi feito em 16. Eu era te chamar de doido, né? Alguém falou, cara, você é louco, porque eu me lembro de 1 mega já em... Falar, vamos fazer uma usina de 1 mega. Eu falei, que isso, 1 mega? Ninguém... 1 mega naquela... Falar de 100, tá louco. Eu acho que esse tempo também de ter trabalhado, né, com grandes negócios antes, sim, tal, não, claro, foi importante porque a trajetória. Vamos lá, eu acho que
que eu vi aqui? Né? Do mesmo jeito que eu achava que tinham dois pontos de inflexão que permitiram o embrião da Ômega se tornar a Serena de hoje, uma grande companhia, capital aberto, bilhões de investimento, etc. Eu vi aqui duas grandes possibilidades que se provaram, mas na época eram se Deus quiser. Né? Era solar dar certo no Brasil. Eu lembro que a única usina conectada, quando eu comecei a estudar esse treco, era Tanquinho, aqui de Campinas, né? Que era um projeto de P&D Piloto, da CPFL. isso aí. Né? E as do Aurélio, né? Sim. Ou alguns telhados fotovoltaicos que eram bem menorzinhos. Sim, né? sim. Mas tinha um questionamento do tipo, será que vai se dar bem com o calor do Brasil, com a umidade? A nossa rede é ruim, será que esses inversores não vão estragar? Então eu fui à Alemanha, fui para tudo que é lado para falar com muitas pessoas. Aí tinha um outro tipo de receio, será que o Ministério não vai dar uma canetada e acabar com a GD? Então, eu fui atrás de conhecer o Fernando Coelho, na época, que era ministro. e perguntar para ele, claramente que ele não vai lembrar de mim, porque tinha um monte de gente na sala, mas eu fiz umas 3 ou 4 perguntas bem objetivas ali sobre o mercado de GD, do tipo, o senhor vai atrapalhar isso? O senhor acha que isso é um problema? O senhor acha que isso é legal? Qual a opinião do senhor tal? E ele foi muito bacana, ele é uma pessoa que tinha uma visão muito clara, né, do setor, muito madura. E então aquilo foram alguns reforços que eu falo, cara, eu acho que o solar vai sim ser tão ou mais importante que foi a eólica, né, até pela história da localização, que a eólica é muito... As virtudes, né? É isso. O eólico ele precisa do site perfeito, né? O solar ele já é mais espalhável. Ele é distribuído, né? É exato. E aí a história da GD. Puxa, a GD faz sentido ou não faz sentido? E aí você me permite um evento que aconteceu faz 10 dias. Quando for ao ar, isso aqui vai fazer 40, provavelmente. Mas por aí. E aí, mas foi o apagão da Europa. Que basicamente... E isso era uma coisa que para mim era teórica, mas bem clara, que o Brasil, das forças do sistema elétrico brasileiro, é o SIM, ou seja, a gente tem tudo conectado. Por outro lado, toda vez que eu tenho um problema no SIM, tudo cai. Né? Então, na medida em que você começa a ter mais GD, você começa a, de alguma forma, ter pulmões, né, de carregamento espalhados. Né? E isso com bateria, que nesse momento lá eu não imaginava, mas nesse momento agora que nós estamos, está muito palpável, vamos dizer assim. Concreto, né? Isso permite, então, que em crises do sistema como um todo eu possa ilhar, né, pequenas regiões, e quando eu ilho essas pequenas regiões com GD e bateria, eu seguro temporariamente até que a coisa se restabeleça. Né? Então, ser integrado não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom, mas ser integrado e ter, né, esse conceito do smart grid regional, né, agora que nós estamos falando também de DSO e tantas outras novidades, né, eu tenho um amigo, inclusive, depois ele vai querer, ele ficou sabendo que você vinha e ele sempre participa, ele falou que quer te fazer uma perguntas nesse sentido aí, botando pilha, que é o papel dele, viu? Ele Legal. vem. Daniel, te ouvindo, fazendo uma outra consideração aqui, né? E aí a gente voltando e entrando na história da Atom, que eu quero que você conte, não é por acaso, né? Estou falando óbvio aqui, né? Mas escutando que vai à Alemanha para ver tecnicamente como é que esse sistema funciona, ou seja, você foi também tirando da frente, num linguajar muito, né, do dia a dia, coloquial, o que talvez fosse problema. Então, também não é sorte, né? Você vai checar, você vai falar com o ministro, esse negócio vai funcionar, você vai entender, você vai pegar a tua experiência de anos em empresas, fazendo investimento e tudo, vai vivenciando isso tudo, para chegar nesse momento e testar, validar a ideia, né? Validar a possibilidade, a oportunidade. E aí nasce a Atom. Como é que nasce a Atom? Como Atom, né? Enfim, tem Rafael que está junto. Como é que foi essa história? O comecinho, a primeira pessoa que tomou a decisão de investir junto é o Luiz Castanho. O Luiz, ele é um empresário do setor de educação e o filho dele chama Daniel Castanho também, ele toca a Anima, que é um grupo de faculdades. O Luiz é de escolas de ensino fundamental, médio, tudo.
E eles têm uma quantidade grande de escolas, eles são de Sorocaba, da minha terra natal. O Luiz conhece também meu pai, eu conheço Manchester Paulista. E aí o Luiz estava cogitando de colocar painel solar no telhado das escolas e viu meu pai, acho que na padaria, comentou isso com meu pai. Meu pai falou que eu estava estudando esse negócio. Aí eu fui lá, aí ele pediu para eu avaliar o negócio de GD junto à carga, 482 típica, etc. Eu falei que era uma furada, fiz as contas lá e falei que eu estava vendo outro jeito de fazer que era mais legal. Eu expliquei para ele, ele disse assim, tá bom. Resumindo uma história longa, ele falou, se você investir 1 milhão, coloca 1 milhão. Aí eu falei, puta, mas eu preciso pôr mais, né? Pensei, mas eu falei, não, deixa, eu não vou falar isso agora. Aí a gente foi avaliando e tal. Aí lá mais adiante eu falei, Luiz, é o seguinte, se eu puser 1 milhão, você precisa pôr 2. Tá. Aí a gente já tinha tido algumas rodadas, ele topou. E aí ao final a gente também trouxe muitos outros investidores. Então eu falei, acredite se quiser, um período de 3 meses com 200 pessoas para pedir dinheiro. Nossa, mãe. E 12 disseram sim, né? E a gente começou a Atom com 22 milhões de reais. Aí logo depois, mais 2 pessoas investiram, né? Uma das famílias mais ricas do Brasil e o Rafa também. O Rafa entrou logo depois. E aí o primeiro time, né? O primeiro escritório, o Rafa entrou ainda como investidor financeiro, vamos dizer assim. E aí o primeiro escritório era um coworking, eu e mais 3, né? O tamanho do seu, assim, na verdade, só que era no coworking. Então, assim, a minha mesa era do tamanho da sua, mas uma salinha bem menorzinha. E foi ali que iniciou. E, na verdade, a GD Solar administrava aquela primeira obra, a gente fazia um trabalho mais de engenharia de proprietário, de acompanhamento e de organização dos recursos, porque a gente precisava de muito mais capital ainda para chegar nos tais 100 megas. Os 20 milhões era só o início, né? Então, desde o início foi assim, muito trabalho para chegar nos 100 megas, né? Não tinha mercado de crédito para GD do jeito que a gente faz, né? No contrato de locação, essa coisa. Então, foi muita visita a banco, foi muita visita a empresas para vender esse sonho. Então, foi muito mais não do que sim. Olha, 200 para ter 12, já faz a conta, são 6%. E você sofre muito mais com os nãos do que fica feliz com os sims, é uma coisa curiosa. Acho que o processo de empreender também é um pouco isso, você de alguma forma ganhar uma certa equanimidade com a dor, sabe assim? Ou a negativa não incomoda tanto mais, entendeu? Sim. E você está realmente muito persistente, muito concentrado lá naquele sonho longo, né? Sim. Então, eu queria chamar aqui agora, vocês que já conhecem a dinâmica do nosso podcast, do Diário de uma Vida Elétrica, eu queria chamar um amigo que quer te fazer uma pergunta, ele participa muito, ele tem um quadro que é específico dele, botando pilha com vocês aí agora, Zói. Zói, vem cá. O Zói, Daniel, ficou sabendo que você vinha e conhecia um tanto dessa história, já tinha contado um pouco para ele, até das nossas conversas, relações, e aí ele quer te perguntar o seguinte, a gente está vivendo a gente vem vivendo transições na geração distribuída, na GD, no mundo da energia, na GD especificamente, que é um tema que a gente conhece bem, já se encontrou muito nessa pauta, desde épocas que eu estava ali à frente da BGD, você hoje uma peça importante nessa discussão, inclusive dentro da própria associação, dentro da própria BGD ali, que cuida dessa temática, né, faz um papel fundamental nesse jogo. E dentro desse contexto, a pergunta dele esse momento da geração distribuída, tudo isso que está acontecendo, todas essas discussões, né, não é de hoje que a GD ela é próspera, basta ver que nós estamos agora com 40 gigas, nesse momento aqui gravando, mas a gente sabe que esse crescimento continua com todas as reverberações que a gente tem de mercado, fluxo reverso, a questão da rede, agora tentando encaixar o tema do curtailment e colocando um tanto quanto na conta da geração distribuída, enfim. E você, além da Atom ser
um ator importante nessa discussão, você, Daniel, também. Pergunta dele para você, como é que fica, né? Como é que é esse cenário, como é que você está vendo isso? Ele que está perguntando, eu só traduzo a pergunta. Zoe, é o seguinte, acho que se você olhar, dar um zoom out, se você olhar o início da Ômega, com a eólica, que eu comentei, mesmo as PCHs, né, sem reservatório, a gente entrou ali 20 anos atrás no Brasil e talvez no mundo, 25 anos atrás, a gente entrou num pedaço da transição energética que nos trouxe para o agora, que é muita energia intermitente. O que é intermitente? É aquela que depende de São Pedro, né? Porque desde que a gente começou essa gravação, a gente não ficou desligando e ligando ar-condicionado, porque a nossa Choveu ou placa não solar choveu, isso. pediu. Ou a placa, ou o vento. Então, até 25 anos atrás, 20 anos atrás, o mundo, quando pensava na infraestrutura de geração de energia, ele ia atrás de carvão, ele ia atrás de diesel, ele ia atrás de hidráulicas ou gás. Mas, de modo geral, todas essas fontes de geração são armazenáveis. Quer dizer, eu consigo ter um planejamento da geração diário, horário, por muito tempo para frente. E, de repente, nesses últimos 25 anos, a gente entrou num tipo de ativo, né, de geração que não me dá essa previsibilidade. A gente começou a falar de estatística, né? Na hidráulica eu também tinha esse risco, né? Todo mundo que mexe com o mundo do PLD fica lá estudando vazão e a coisa toda das chuvas. Mas veja, a expectativa da hidráulica ela é muito mais previsível, principalmente, de novo, nas hidráulicas com reservatório, do que no solar e no eólico. Mas no longo prazo o solar é previsível. Perfeitamente, mas no hora a hora, no minuto a minuto, ele é bastante mais imprevisível, né? Então, a gente começa a ter essa invasão, né? Ou seja, que faz sim sentido, porque tem a ver também com as nossas necessidades climáticas, as nossas necessidades ambientais, né? De evitar os gases de efeito estufa, aquela coisa toda. Mas onde estamos, falando de Brasil especificamente, indo na pergunta, a gente começa a ter GD sozinha. Quando eu comecei, era 0,02% da matriz. Hoje a GD já passa dos seus 15% da matriz, né? 40 de 240, algo nessa linha. Então, eu tenho solar mais eólico, GD e GC. A gente está falando, não sei, de 70 gigas, não é isso? Então, mais até. 80 gigas? 80 e quase 90. Ótimo. Então, quer dizer, a gente já está, digamos que seja 90 de 240, não é isso? A gente já está flertando com quase 40% da matriz. Né? Então, esse nível de penetração traz um desafio que para o Zucarato, lá da ONS, e para o Cristiano, né, que faz a operação lá da ONS, muito grande. Aí eu gostaria de lembrar, quando a Atom começou, não faz tanto tempo assim. Do ponto de vista de um governo, de uma política pública, etc., é tudo muito recente. A gente teve um investimento, fiz uma continha de padaria, o que as renováveis trouxeram para o Brasil, entre centralizada e GD, e as linhas de transmissão que vieram por conta delas e tal e tal. A gente está falando de 300 bilhões de reais nos últimos 7 anos. Vou repetir, as renováveis. 300 bilhões de reais foi investido em infraestrutura no Brasil, desde a casa de uma pessoa física até as grandes usinas e as linhas para conectar essa turma toda. São 300 bilhões. Isso é um pedaço importante da nossa poupança indo para isso, né? E onde que a gente está a gente pode tomar uma adesão de falar, desliga todo esse trem, porque intermitente a gente se arrependeu, mas isso seria, no mínimo, não dá um absurdo com a poupança da nação. Eu arrisco dizer que isso é um pedaço importante de tudo que a gente investiu em infraestrutura nesses 7 anos. Né? E, por outro lado, também seria um absurdo a gente jogar energia fora. Veja, uma coisa é na exceção da regra, numa época de muita chuva, e aí você vai verter lá na hidráulica. Tem jeito, tem que verter. Numa época de muito vento, e aí você vai ter que, né, fazer alguma coisa para parar a eólica, etc.
mas sistemicamente a gente conviver com a falência da indústria de renováveis, isso a gente é inaceitável. Agora, não estou dizendo que o governo simplesmente está ignorando isso. Volto a dizer, foi rápido. É muito dinheiro, é muito momento rápido. Muito rápido. Lembra, transição energética. Uhum. E aí, falando da GD e conectando com a história da Espanha e da Europa e tal, o que eu acho que a GD tem que fazer, né, ela tem que se reinventar. Em benefício do setor, não só dela. Uhum. Né, que eu acho que eu queria pontuar isso. Acho que um dos grandes dramas que a gente tem no setor elétrico deste momento é que cada pedaço do setor está advogando somente para si. Né? Sim. Então, o que eu acho que a gente tinha que fazer com uma GD responsável... E um grande pedaço, né? Só para frisar aqui, né? A gente tem conversado com muita gente e isso está ficando... Todo mundo concorda com isso, eu quero ver a hora que todo mundo vai sentar na mesa e dizer ok, né? Porque é isso. Né? Qual é a minha parte do pote aqui? Isso aí... E eu acho que, falando da GD, a gente precisa, talvez, né, ter esse posicionamento que é, sim, né, para manter o nosso setor sustentável, porque houve muito investimento, os tais 300 bilhões, que sabe, metade disso foi em GD, relacionado a GD. Né? Então, não faz sentido também a gente não zelar por isso. É correto, não tem nada de errado. Né? Agora, o outro lado é, nessa mudança de postura, de pactos e de acordos, seja com o governo, entre os agentes, etc., a gente também precisa trabalhar para o benefício do setor elétrico, ou seja, eu não posso conviver com a hipótese de um apagão, eu não posso conviver com a hipótese de um outro setor que também é importante falir porque eu existo. Né? Então, a gente precisa achar um equilíbrio aí, achar um equilíbrio saudável e a GD tem que ter esse protagonismo. A gente acredita, inclusive na BGD, mais e mais na liderança do Carlos Evangelista e do Zé da Costa como presidente do conselho, que o casamento da GD com o BES é o futuro. Né? Ou seja, a gente precisa achar mecanismos inteligentes para que a GD seja despachável no momento que o ar-condicionado aqui está precisando. Né? Ou seja, retomar um pouquinho do que a gente tinha 25 anos atrás, onde os ativos eram eles trabalhavam em função do consumidor. Né? E a GD precisa fazer esse movimento e a gente tem propositivamente trazido para o governo e também, né, para os diversos empresários aqui do mercado. A gente precisa achar um jeito de viabilizar o investimento, né, em bateria junto da geração. A bateria que está sendo pensada até no leilão agora, né, que está sendo falado um leilão de baterias, ela está mais associada à bateria na transmissão. O que, ok, tem a sua razão de ser. Isso. Em determinados momentos eu congestiono a transmissão com muitos elétrons e aí nesse trânsito que trava... É um bolsão, né? É como se tivesse joga aquela água naquele represamento ali, né? É isso. E depois eu escoo quando a avenida permitir ou quando o duto permitir. Isso, portanto, é um upgrade, vamos dizer assim, no sistema de transporte. O que a gente está falando aqui é colocar a bateria para que, no momento que a GD coloca muita energia na região da subestação onde ela está, principalmente, ou seja, locacional, distribuído, no momento que ela vai, entre as atrapalhar, quiçá criar fluxo reverso, que não é um paradigma, isso foi totalmente mal concebido, né? O fluxo reverso como paradigma, mas em alguns momentos há um excesso de energia, bora guardar e vamos entregar no momento que os ares condicionados, os chuveiros elétricos, as indústrias regionais, etc., pedem. Então, esse deslocamento temporário, a GD com certeza muda a qualidade e inclusive a necessidade de investimentos em transmissão e tal, e distribuição. Então, o jeito que nós vemos é que a GD ela veio para ficar. Ela não só vai ser 15%, quizá ela vai ser 20%, mas ela não vai ser 20% de uma energia errante. Ela vai ser talvez metade desse 20% de uma energia estável, previsível e controlável. Então, hoje, inclusive, tem um evento importante da ONS falando do que é o DSO, ou seja, o operador regional do sistema, vamos chamar assim, e a GD vai ser o melhor amigo desse cara. Né?
E hoje, talvez, para a ONS, da forma que a GD está indo e tal, a GD é vista como um inimigo, né? E a gente está na fase de transformar. A gente está na fase de amadurecer o que é o DSO e amadurecer esses ativos de GD como um lastro do setor, né? A gente vai ser alicerce do setor, a gente não vai ser um penduricalho, né? E penduricalho você pode tirar, alicerce você não tira, senão a casa cai. Nossa mãe, Daniel, muito boa, muito bom mesmo, viu, Zóia? Você fez uma pergunta boa, ouviu uma resposta excelente. Daniel, é um tema que teria muito mais, tá? Eu me seguro aqui, que eu sei que né, dá para a gente explorar, mas já bem denso essa tua contestação, consideração, fala. Mas para ir para uma parte final, derradeira aqui dessa conversa nossa, sabendo de compromissos que você tem, né? Eu não posso deixar de perguntar, porque é uma pergunta que a gente faz aqui sempre no nosso Diário de uma Vida Elétrica. O momento mais elétrico da vida do Daniel Maia, ou na perspectiva pessoal, profissional, ou na mescla dos dois, em que momento que você falou, vem na mente aí, assim, né? Quando eu trabalhava na Tarpon, né, pensando no cronograma profissional, indo para Arezzo nessa época, eu tive um grande amigo que faleceu. Inclusive, agora foi 13 de maio, que é meu aniversário. Foi, sim. E aí eu fui à missa de Nossa Senhora de Fátima e eu tive Fátima, uma ocasião, uma coincidência de sentar do lado da mãe dele. E coincidência. E eu não havia muito tempo e a gente ficou muito próximo nesse período, porque ele teve câncer há alguns meses e ele veio a falecer, infelizmente, no final de 7, 8 meses, né? De internações e tal. E eu fiquei muito feliz, né, de ver a mãe dele. Poxa, já se vão aí 13 anos. Uhum. A primeira vez que eu vi a mãe dele bem, feliz, sabe? Não, sim. Não um feliz por isso, obviamente, né? Mas realmente impactou muito a história dela, mas também impactou a minha. E ali eu comecei a olhar, né, também aquilo que eu fazia, o que eu vivia, como muito superficial. Que eu dizia, olha só, eu trabalho no mercado de investimentos, depois tive a experiência no mercado de moda, duas coisas muito superficiais, né? Uhum. Por mais que me educaram muito, né, para fazer o que eu faço hoje, a finalidade daquilo que eu fazia, que era simplesmente fazer dinheiro ficar mais, e eventualmente no caso da moda, que era aquela coisa do consumismo e tal, aquilo não me preenchia na alma, né? Uhum. E ali, né, esse processo foi muito duro para mim e me fez buscar muito a Deus e buscar essas coisas que fazem sentido na alma, né? E é mais ou menos nessa época, um pouco mais para frente, para trás ali, mas nesse período que eu tive, por exemplo, a conversa com o Anderson, dizendo que não, agora eu preciso seguir um outro caminho. E eu lembro que era uma reunião que estava o Arthur Greenbaum, que é um dos donos lá do Boticário, o Anderson e eu, lá no escritório do Anderson, e eu comentei, né, desse meu momento de vida e que eu queria realmente buscar o que eu vim fazer nessa terra, né, do ponto de vista profissional. Eu passei a rezar muito, meditar muito, etc. Tal. Foi uma fase muito desafiadora para mim pessoalmente. E aí eu lembro que o Arthur contou uma historinha, enfim, de maneira bem curta. É uma historinha que ele dizia que eu tinha que matar a vaquinha leiteira que pagava as minhas contas e ir para um mundo de mais risco, que eu tinha que me entregar para a vida, né? E me despojar daquilo que era um conforto, a previsibilidade e ali eu decidi então empreender, né? É óbvio que isso não é um dia para o outro, né? Foi um acúmulo de chaves que foram caindo. Na verdade, você decidiu empreender lá nos 18, quando tá gravado. Mas entendi o que você quis dizer. E bacana, e certamente foi intenso, né? Porque muito tudo envolvido aí, né, Daniel? E a vida é isso, né? E eu também lembrei muito forte dessa história, como eu disse, anteontem, né? Hoje é 15 de maio, anteontem, 13 de maio, eu vi a mãe do meu amigo. E foi no dia do meu aniversário, então foi muito legal. Apresentei minhas filhas, que ela não tinha visto pessoalmente, que agora eu estou com uma filha de 8 meses, outra de 3 anos. E tá dando certo, né?
E a escolha foi boa, né? Passou por... Né? Não, zero é fácil, né? Não é uma escolha fácil, não é. Venceu a arrebentação e ainda é um desafiador todo ainda dia. Tem muita arrebentação. Esse negócio de céu de brigadeiro e mar aberto é um pouco ilusório. Eu já ouvi você falar isso em alguns eventos, né? Mas parabéns, continue nessa perseverança. O setor agradece, a gente agradece. Valeu, Crispim. Gente, é isso. Mais um bom Diário de uma Vida Elétrica, mais um bom Duve. Eu queria agradecer aqui o pessoal da Fontana Filmes que está gravando aqui esse podcast, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Altoma, uma referência em monitoramento de usinas no Brasil, QR Code para saber mais sobre a Altoma, a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energias, secular também, QR Code aqui da EMAI para saber mais sobre a EMAI, e a TTS Energia, a empresa persista no setor fotovoltaico, com mais de 100 megas já construídos, seja na mini geração ou na geração centralizada, está aqui o QR Code. Daniel, mais uma vez agradecer a você por ter vindo, ter contado a história. A gente teria mais aqui para debater, para falar, mas você volta. Obrigado por ter vindo. Valeu, está registrado. Valeu, gente. Até mais.